Fala, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Luciano, hoje eu estou aqui com o professor Felipe, com o professor Afonso, e a gente vai comentar sobre a prova de 2016, né, 2016-2017, da Federal do Paraná. A prova foi uma prova dentro do esperado, a prova gerou de médio para fácil, né, então foi uma prova bem tranquilinha, né? Tinham 2 ou 3 questões ali que você tinha que pensar um pouquinho mais para resolver, mas de uma maneira geral foi uma prova dentro do esperado e uma prova bem simples. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a primeira questão 46 de física, que se tratava aí de nada mais, nada menos de condição da partícula, né? Condição de equilíbrio da partícula. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no que seria necessário para se estabelecer o equilíbrio, né? A gente pode pensar na força resultante sendo igual a zero, então a gente pode pensar na soma das forças em x igual a zero, no somatório das forças em y igual a zero. A gente tem a força elástica e a grande pergunta no exercício é sobre a deformação que a mola sofre. Além da força elástica, a gente tem uma força de tração atuando na corda. E a gente tem ainda a força peso. Fazendo a decomposição e escrevendo as equações ali, tratando vetorialmente a questão, você consegue trabalhar facilmente e chegando no resultado, né, Luciano? Sim. A questão 47 também é uma questão das mais simples, ao meu ver, na prova, que basicamente se tratava de velocidade média. Então, a gente precisava pensar aí no espaço, em razão com o tempo, e daí você trabalhava ali, talvez transformando em potência de 10, trabalhando com as unidades corretas, quilômetro por segundo, né? E a resposta final vai vir em segundos, sim. É uma aplicação simples, né, de velocidade média, bem básica. Bem básica. Bom, moçada, a questão 48 era uma questão sobre circuitos, era uma questão simples, uma questão que envolvia conhecimentos básicos de eletrodinâmica, e ela dava 2 circuitinhos para a gente. O primeiro circuitinho, né, você não tinha uma conexão entre os pontos A e B. Né? No segundo circuitinho, essa conexão era feita. De qualquer maneira, você fazendo a conexão não altera a estrutura da questão. Por quê? Porque quando a gente multiplica os resistores opostos, a gente percebe que dá o mesmo produto. E aí, trata-se de uma questão, então, de ponte de Winston. Né? Então, fazendo a conexão, eu não vou alterar a corrente, eu não vou alterar a resistência equivalente, né? E a diferença de potencial entre os pontos A e B, né, vai ser 0. Então, uma questão eu achei bem tranquila, uma questão super simples. Né? Não sei o que vocês acharam dessa questão. São simples. Simples. Tranquilo, não tinha pegadinha, não tinha nenhuma novidade, era uma questão direta e reta. Próxima questão? Bom, moçada, questão 49 tratava sobre uma partícula se deslocando, um corpo se deslocando ali dentro do fluido. Essa era uma das questões mais perigosas da prova, porque ela misturava o conhecimento de estudo dos gases com o conhecimento de lei de Stephen. Então, tinha algumas coisas para se perceber. Primeiro, o volume dessa partícula, dessa bolinha de gás, quando ela subia, o volume ele ia aumentando porque a pressão ia diminuindo. Então, a sacada dessa questão era exatamente isso. Primeiro, você lembrar de lei geral dos gases, cortava as temperaturas por se tratar de uma transformação isotérmica, e não podia esquecer também da relação que ele deu do volume final para o volume inicial, porque quanto menor fosse a profundidade, o volume tende a aumentar. Então, esse aumento de volume equivalia àquele tanto que a bolha aumentou. Fazendo a lei geral dos gases, conseguia-se chegar na pressão lá da bolha e depois, aplicando a lei de Stephen, conseguia chegar na altura tranquilamente, da maneira mais simples possível. Pessoal, a questão 50 fala sobre refração, né? A gente está falando dentro da ótica geométrica sobre um fenômeno que vem acontecendo muito aí, vem aparecendo muito na Federal nos últimos vestibulares, certo, Luciano? Preciso bastante. Lentes, volte e meia, alguma coisa sempre aparece. Um assunto bem batido, então. Se trata aí de 3 meios, né? A gente tem aí um meio gasoso, a gente tem um meio líquido e tem a lente, né? Então, no enunciado ele passa alguns índices absolutos do gás, do líquido e da lente, e daí você tem que analisar pensando naquele comportamento. Então, pensando nas afirmativas, a gente tem o seguinte. A primeira delas, se a lente for colocada no meio gasoso, ela será denominada convergente. Lá no enunciado, ainda tem uma informação sobre a distância focal ser positiva. Pessoal, vocês precisam lembrar que a lente convergente, né, ela tem a
a distância focal positiva naquele comportamento da lente de bordas finas. Então, a primeira afirmativa está correta, né? A segunda afirmativa fala: quando a lente foi colocada no meio líquido, a sua distância focal passou a ser negativa. Essa informação também está correta, porque agora o índice do meio é maior que o índice da lente. Então, esse comportamento da lente se inverte e a distância focal fica negativa. Já pegando a deixa indo para a terceira afirmativa, né? Em qualquer um dos meios, a distância focal da lente não se altera. A gente pode pensar aí que é o oposto do que falamos nas alternativas anteriores. Então, isso está falso. A quarta é o comecinho do que a gente estuda em refração. Então, ele fala assim: o raio luminoso, ao penetrar no meio líquido, afasta-se da normal. Na verdade, é o contrário, né? Do meio menos efringente para o meio mais efringente, acontece uma aproximação desse raio da normal, certo? Então, ao meu ver, assim, é uma questão mais extensa, com um enunciado, mas ainda tem um enunciado bem tranquilo, né? Próxima questão? Próxima questão. Moçada, a questão 51, vocês têm que agradecer muito a Deus e a Federal por ter colocado, porque eles não querem que ninguém zere a prova esse ano. Verdade. A questão 51, ela tratava de escalas termométricas e ainda por cima a escala Celsius e a Fahrenheit, que são as mais usuais. O que você precisava de informação para resolver as questões? As temperaturas extremas de cada escala. Ele falou para você Celsius 0 e 100, Fahrenheit 32 e 212. E ele pediu para você ali uma temperatura intermediária. Ou seja, você fazia uma montagem lá do termômetrozinho, colocava as temperaturas extremas, marcava o meio, fazia ali uma comparação de segmentos de retas, numa situação bem simples, de maneira muito simples, você resolvia a questão. Essa daí era um presentão para vocês. Bora? Bora? Bora. Bom, essa foi a questão mais a Federal fácil esse ano da prova, estava né? linda. Essa foi a mais fácil. Isso mesmo. Veja, ele até deu uma explicação para a gente do que é diagrama de fase no enunciado, né? Mas a gente sabe que o que o diagrama de fase, né, tem de especial é que ele mostra a influência da pressão na temperatura de mudança de estado físico. Então, quando a gente pega um diagrama, né, desse como a Federal apresentou, é lógico que no eixo Y a gente tem que ter a pressão e no eixo X a gente tem que ter a temperatura. Né? Essa questão assim, é aquela questão que o candidato não podia ter dúvida, né, do que marcar, porque a questão era muito simples. Nem análise do gráfico você precisava fazer, se você for ver bem, né? Era só olhar e ver que se você está falando de mudança de estado físico, né, é uma relação entre pressão e temperatura. Próxima questão. Questãozinha 53 era uma questão que ela trabalhava com equilíbrio de corpos imersos. Então, a grande sacada dessa questão era sempre você perceber que o tanto de força que o empuxo exerce sobre o corpo é proporcional ao volume de corpo que está submerso, o volume de corpo que está afundado, digamos assim. Então, a questão bem clara, te deu a massa do corpo, te deu o volume. O único cuidado que a pessoa tinha que ter, que o candidato precisava ter, é saber que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Sabendo disso, não tinha erro. Você igualava o empuxo com a força-peso, só tinha que tomar o cuidado que na fórmula do peso aparece massa e a gravidade. Mas você isolando ali na fórmula da densidade, você isolava a massa. Com a massa isolada, você tirava ali que você ia ter densidade vezes volume, e igualava as duas equações. Volume do sólido de um lado matava 0,8 do volume do sólido do outro lado, sobrava só o 0,8. Você isolava daí a densidade do líquido, com uma continha também simples, você chegava na resposta, que é o 0,75. Questão sem dificuldade, igualando as forças ali, você resolvia bem simples essa questão também. Bom, também é uma questão clássica, né? Empuxo, Sim, empuxo tem sido uma constante nas últimas provas da Federal. Sempre cai. Né? E aí, na última questão da prova, foi uma questão de física moderna. Né? E para variar de novo, o efeito fotoelétrico. Né? O efeito fotoelétrico ele foi descoberto por Hertz, né? Mas foi explicado corretamente pelo Einstein, tanto é que o Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta do efeito fotoelétrico. Ele cobrava a definição de efeito fotoelétrico, então se tornou uma questão assim super simples, porque o cara que, né, leu sobre efeito fotoelétrico, estudou, né, sabe o que é o efeito fotoelétrico, ele não ia ter problema para resolver. Né? Não era uma questão que envolvia cálculo algum, então foi uma questão também bem tranquila. E aí, até por eliminação, né, porque se a gente pegar e analisar as alternativas, a gente percebe que realmente algumas até são meio absurdas ali, né? Por exemplo, tem uma que me chamou a atenção, que foi o seguinte,
que efeito fotoelétrico trata-se da possibilidade de a luz incidir em um material e torná-lo condutor, né? Esse item é bem absurdo, né? Então, a gente sabe que o efeito elétrico é o quê? Você joga a radiação no metal, né? Se essa radiação tiver uma frequência específica, ela consegue arrancar cargas do material, emitir elétrons do material, né? E o que está muito claro na alternativa E. Então, corresponde à ocorrência de emissão de elétrons quando a frequência da radiação luminosa incidente no metal for maior que um determinado valor, o qual depende do tipo do material e da luz que incidiu. Então, era uma questão bem tranquilinha também, nada de muito, né, de muito complicado, muito complexo. Então, é isso, moçada. Beleza? Né? Encerramos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Galera, é isso aí. E, boa sorte para... Né? Como eu falei para vocês, prova. é uma prova tranquila. Bem tranquila. Uma prova bem tranquila. Tá bom? Até mais. Valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau.